Olá, queridos. Que bom estarmos juntos aqui, não? Nesse lugar tão lindo, tão agradável, já que não podemos estar juntos no templo, podemos escolher uma boa paisagem que Deus fez, que Deus criou para o louvor da sua glória. Estamos trabalhando com as temáticas de missões nacionais para a família. E encerrando o mês da família, o tema é Jesus transforma a família. Baseado em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus começa a criação. Deus atuando a partir do caos. Onde não há mais expectativa, onde talvez não houvesse possibilidades, a mão de Deus estava presente, restaurando. E o texto de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu quero orar com você. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, o momento de lermos Tua Palavra e extrair daqui conselhos bons para as nossas vidas. Abençoa o Teu filho que está ouvindo, abençoa a Tua filha, esta família, Senhor Deus, que ouve esta palavra neste momento. Edifica-nos, transforma-nos, ó Deus. Põe a Tua mão transformadora, assim como, ó Deus, desde a criação dos céus e a terra, Senhor. Estamos à Tua disposição, Senhor, para ouvir a Tua voz e haja luz, para que haja luz. Obrigado, Deus, por esse momento. Louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, a ideia central, então, é mostrar que Deus é capaz de transformar as nossas famílias, transformar qualquer situação. O poder transformador de Jesus não tem limites. Não é bom saber disso, não é? Não é bom saber dessas coisas. Então, ao olharmos para o texto, nós vemos um Deus poderoso, capaz de criar do nada tudo o que Ele quer. O texto diz que a terra era sem forma e vazia, mas o gostoso dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui nós vemos o que os estudiosos chamam de caos. Havia o caos. No princípio havia o caos. O que é o caos? O caos é desordem, né? O caos é desorganização geral da matéria. E a partir dessa desorganização, desse caos, Deus começa então a atuar. A mão de Deus começa a agir. Deus tira a confusão. E logo quando vemos os primeiros atos da criação de Deus, no primeiro dia, nós vemos Deus criando a luz e separando a luz das trevas. Primeiro ato divino. Interessante isso, né? Deus pôr a mão, separar a luz das trevas. Temos que parar para observar isso e praticar em nossas famílias. O que é que temos que separar de luz e trevas? O segundo dia, Deus cria o firmamento. Este céu, que chamamos de céu, firmamento, esse que está visível, Deus cria. No terceiro dia, Deus cria a terra, a parte seca. Deus cria os continentes, Deus cria a vegetação. E no quarto dia, Deus cria os luminares. No quinto dia, Deus cria todos os animais aquáticos, não é? As aves. E no sexto dia, Deus cria os animais terrestres e também Deus criou o homem. A partir do sexto dia, as coisas já estavam todas completas. Onde havia caos, em 6 dias, Deus colocou uma organização plena. Então, Deus, na sua grandeza, Ele põe forma aquilo que não tem forma, né? Nós tivemos um exemplo prático quando você assistindo o vídeo, viu o movimento dessas árvores, o forte vento que veio agora, não é? Até hoje, as tempestades podem invadir as nossas famílias, lugares, mas quando Deus faz ecoar a sua voz, então um bom milagre vem acontecer. E é gostoso experimentar a mão de Deus sobre nós. Deus preenche o vazio e Deus dá forma. Ele transforma também o que existe com o nome de aparente caos, de destruição plena. Então, a partir disso, nós podemos pensar em algumas coisas. Nós aprendemos que Deus não está limitado às circunstâncias, né? Não há circunstâncias que Deus não possa mudar. Um Deus capaz de transformar a escuridão em claridade,
Deus que é capaz de fazer brotar árvores frutíferas, um Deus capaz de criar os infinitos astros, a Via Láctea, Deus que é capaz de fazer o ser humano à sua imagem e semelhança. Então nossas famílias têm sido atacadas todos os dias, constantemente, pelas circunstâncias da vida, pelas adversidades que nos afligem, como pessoas, como seres humanos neste mundo. E muitos de nós, neste momento, estamos vivendo lutas difíceis de serem travadas, vencidas, não é? Uma pergunta que surge neste momento é como podemos mudar esse quadro caótico familiar? Situações onde nós não vemos facilmente soluções aparentes, não é? É importante permitir que Deus entre e Ele participe do caos. Ele ponha a sua mão no caos. E Ele tenha liberdade para organizar as coisas, dar rumo às coisas. Quando Deus fez isso na criação do mundo, Ele começa a separar luz de trevas e depois disso Ele começa então a criar. Sem a separação de luz de trevas, se torna um tanto quanto difícil divisar para onde vai o nosso lar, para onde está indo a família. Então, quando Deus então atua, Deus vem atuar na natureza, nós vemos então a mão de Deus poderosa. Jesus estava com os discípulos no barco e eles estavam desesperados, aparentemente sem solução. O caos estava ali instalado. Certamente o barco afundaria, os discípulos desesperados gritando, né, em desespero, até o momento em que eles então clamam a Jesus. E quando Jesus tem liberdade então de atuar naquele momento com os discípulos, o que era desespero deu lugar à paz. O que era tristeza deu lugar à alegria. O que era angústia transformou-se em alegria interna, em júbilo, em prazer. Porque não há circunstância que onde Jesus esteja não possa ser mudada. Então esse é um detalhe interessante. É importante que o Senhor Jesus ele esteja presente. Então quando nós olhamos para o versículo 1, eu chamo a atenção agora para um segundo aprendizado que temos. Que Deus transforma o caos em algo muito melhor, através da sua palavra. E quando o texto diz que no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, nós vamos encontrar outras referências, apontando para que a palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, quando Deus passa a atuar na terra, Jesus estava com ele. Era a forte mão do Senhor. A palavra era o próprio Jesus agindo, atuando sobre a terra. Nós pensamos assim, às vezes nossas famílias estão com esta aparência de caos, esse jeito, não é? Com tanta comunicação, as pessoas das famílias estão distantes umas das outras, cada um no seu mundo, cada um no seu canto, e a mesa da casa serve muitas vezes como enfeite ou para colocar somente alguns objetos. Não conseguimos, ou raramente conseguimos, reunir a família em volta da mesa para comer juntos, para fazer coisas comuns juntos, quanto mais para fazer um momento espiritual juntos em família. Então, Deus, ele contempla o homem sozinho, e aquele momento, aquele estado de solidão do homem não agradou a Deus. Ele precisava pôr alguém para estar à volta daquele homem, porque família envolve relacionamento. Então, nós precisamos aprender a trabalhar nesse sentido. Quando eu falo em relacionamento, normalmente a iniciativa para relacionamento é nossa. Então, sou eu quem procuro alguém para conversar. É alguém quem me procura para conversar, para trocar informações, experiências e para apaziguar ambientes. Acontece que as pessoas estão com os corações tão duros, tão distantes de Deus, e elas não têm a percepção do ponto, do momento para fazer isso. Então, seus corações estão como que cheios de calos, insensíveis, e elas não conseguem parar para reconhecer onde erraram e as pessoas procurarem umas às outras para promover relacionamento.
O relacionamento é humano, mas a ação para o relacionamento é quebrantamento de coração, e isto vem da parte de Deus. Esse Deus, então, ele entra nesse caos, ele diz, haja luz, vai haver luz. Se ele fizer a separação entre luz e trevas, nós vamos entender melhor para onde estão indo as coisas e para onde nós estamos guiando o nosso lar com um relacionamento bastante deficiente. Então, o homem estava só, Deus fez a mulher para estar junto do homem, ser ele companheiro, e eles então tiveram ali a benção de procriar filhos, e chegou até nós, estamos aqui hoje, não é? Durante o ministério terreno de Jesus, nós vemos vários milagres de transformação, onde a mão poderosa do Senhor estava presente. Então nós vemos, e nós já falamos sobre esse aspecto, sobre Jesus estando ali nas bodas de Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho e promove alegria naquela festa, unidade, né, um momento muito gostoso. Jesus transforma os leprosos que foram procurá-lo, o paralítico de Cafarnaum, quando as pessoas subiram ao teto da casa para que aquele homem tivesse contato com Jesus. Ali Jesus então disse, teus pecados estão perdoados. Veja que Jesus separou a parte material da espiritual, o teu problema é espiritual, é pecado. Pecado está impedindo de um sucesso físico, um sucesso neste mundo de relacionamento. Pecado, separar a luz de trevas, aquilo que depende da ação soberana, sobrenatural de Deus. E é exatamente isso que o Senhor faz, ele restaura, ele cria do nada e ele restaura a partir das coisas que estão danificadas, prejudicadas. E faz daquilo tudo algo muito bom, porque depois de haver criado tudo, o próprio Deus faz uma análise daquilo, a avaliação, ele diz, e viu Deus que tudo era bom. Era assim que ele deixa, no mínimo, a nossa situação, a nossa família, a nossa vida, no mínimo muito bom, muito bom. Muito bom para Deus é o ponto máximo, não é? No texto que nós vimos de Gênesis capítulo 1. Deus viu que tudo era muito bom. Talvez seja impossível para nós fazer uma restauração, mas onde Deus está presente, se torna possível. Porque não há situação em que Deus não possa mudar, não há coração que Ele não possa quebrantar e transformar. Ele é aquele capaz de fazer algo a partir do nada, do que não existe. Deus viu a terra sem forma e vazia, e a partir do nada, então Deus passa a criar. Que lições nós tiramos isso daqui para a nossa vida, desse texto, do poder criador de Deus, transformador de Deus? Nós tiramos lições importantes para praticar em nossas famílias. Primeiro, restaurar a nossa fé, a nossa expectativa no Senhor, a nossa esperança. Deus está nos restaurando neste momento, restaurando a partir de mim. Nossa esperança é restaurada, porque temos um Deus que é criador. Temos um Deus que é criador a partir do nada. Ele não precisa de algo especial para criar. E isso nos traz uma outra certeza, que mesmo que nossas famílias estejam passando por problemas aparentemente insolúveis, esse Deus poderoso, Ele está presente. E Ele pode agir a partir da liberdade que nós damos a Ele para agir. A natureza não ofereceu resistência à ação de Deus. Por isso, quando não havia luz, não havia nada, Deus agiu na natureza. Não houve uma força contrária que impedisse. É só você quem pode impedir a ação de Deus na sua vida. Você que pode dizer não a Deus. Se você permitir que Ele entre e comece a dar ordens e ditar o caminho das coisas, não há dúvida que o rumo vai mudar, porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas que pedimos e pensamos. E Ele é capaz de fazer muito mais além do que pedimos e do que pensamos. Eu coloco você, neste momento, na possibilidade de convidar Deus para vir fazer parte da sua família de maneira vigorosa. Se a sua família está em ordem, clamar a Deus para que mantenha toda a organização da criação da sua família. Se a sua família tem alguma desordem, algo contrário à sua própria vontade ou à vontade de Deus, você possa convidar Deus para vir e fazer parte. Creia, não descreia, não duvide, não diga, a minha família já terminou, não diga, é o fim, basta, eu não tenho mais condições.
quando você não tem mais condições, convide Deus, que através da sua palavra, Ele vai dizer ao seu lar, haja luz. E a partir daí você então vai esperar no Senhor, a mão poderosa do Senhor agir sobre a sua família e principalmente sobre você, que quer que essa ação poderosa de Deus aconteça na sua família. Eu quero orar pela sua família nesse momento. Deus, a partir do nada, a partir da confusão, a partir, Senhor Deus, das tribulações, põe a Tua mão sobre nós e sobre as nossas famílias. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Precisamos dar liberdade para que o Senhor venha agir a partir do que nós podemos chamar de caos, às vezes, em nossas famílias. A desordem talvez possa estar instalada. Vem visitar, Senhor Deus, cada lar, cada família. Deus, quebrantar o coração do marido, da esposa, dos filhos, para que eles, Senhor Deus, eles amando uns aos outros, eles permitam, Senhor Deus, que o Senhor venha agir. Também, Senhor, aquela família que não tem mais expectativa alguma de nada, Senhor Deus. Aquela família que só vê separação, só vê destruição, Senhor Deus. Que, ó Deus, alguém possa ser despertado a crer. E o Senhor possa entrar nessa família. E o Senhor possa transformar o caos em algo sublime, ó Deus. Porque onde a Tua mão está, há poder. Deus abençoa as famílias, Senhor. Restaura os lares. Edifica, Senhor Deus, em nossas vidas, em nossas famílias, o altar que é do Senhor de adoração. Eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.